Olá, eu sou Otávio Perrota e vocês estão no canal OP Biscuit. Hoje, finalmente, nós vamos conseguir pintar as nossas pimentas. Eu peço desculpa a todos, mas tinha uma obra aqui em frente à minha casa para colocar cabos de fibra ótica de internet, não sei qual a operadora, que estava quebrando tudo. E aquele barulho daquele negócio de quebrar calçada, esqueci o nome daquilo agora, fazendo barulho dia e noite, direto, e por isso eu não estava conseguindo gravar. Então agora que eles pararam, né, e já está finalizando a tal obra, então eu posso gravar. Foi por isso que eu dei um tempo de gravar, eu não podia gravar nem o canal de culinária, nem o canal do Biscuit, por conta do barulho, tá bom? Então vamos, essa é a justificativa, tá? A explicação que eu tenho que dar para vocês. Então vamos pintar as nossas pimentas. Eu vou precisar de papel toalha, secante de cobalto, tinta óleo nas cores vermelha, amarelo, ocre, amarelo de casmo, verde versi, verde musgo, verde inglês, marrom, tá? Laranja, para a gente poder ir dando, pintando e matizando as nossas pimentas. Conforme eu for pintando a pimenta, eu vou falar qual a tinta que eu vou usar. Um pincel chato, de pelo chato, né? Pode ser macio, aí fica a critério de vocês, que é para poder pegar a tinta óleo e pintar. Depois de determinado tempo, um pincel de pelo macio para tirar o excesso. E, se preciso for, para a gente fazer matizar a tinta uma com a outra, um pincel chanfrado, tá bom? Então é esse material que a gente vai precisar e vamos trabalhar aqui nas nossas pimentas. Primeiro eu vou pegar a pimenta dedo de moça. Vou fazer ela na cor vermelha e vou fazer ela na cor verde, querendo amadurecer já para o vermelho, tá bom? Então eu vou pegar aqui o vermelho, o vermelhão chinês, tá? Pegar um pouquinho dele aqui, botar aqui na nossa toalha de papel. Deixa eu jogar um pouco para lá. Vou pegar o pincel de cerdas, tá? Vou colocar um pouquinho de secante de cobalto aqui na tampa. Só um pouquinho. Vou molhar o pincel, tirar o excesso aqui no meu guardanapo e vim aqui com a minha tinta, um pinguinho de tinta só uma carguinha de tinta. Vou tirar o excesso aqui no guardanapo e vamos pintar. Aqui embaixo é a sépala.
pegar minha base de isopor. Opa. E vou prender aqui. Ok? Vou tirar o excesso aqui do meu pincel. Vou pegar um pouquinho do verde VC. Tá ressecado. Um pouquinho do verde VC. Venho aqui no meu secante de cobalto, tiro o excesso e venho aqui fazer uma matiz no verde. E vamos pintar o cabinho. A gente vai esperar uns 2 minutinhos, depois que terminou de pintar. E a gente vai tirar o excesso. Vamos subir esse verde aqui até uma certa altura, que é para matizar essa parte de baixo. E a gente espera 2 minutinhos para poder tirar o excesso da tinta. Deixa eu lavar o pincel aqui. E a outra eu vou pintar de verde. Mergulhar aqui, tirar o excesso e vamos vir com carga de verde. Vamos pintá-la toda, ela está embaixo, cabinho, tudo já. Agora a gente vem aqui com um pouquinho do vermelho e a gente vai fazendo mais luzes aqui, mais nuances com luzes. A gente vai esperar um tempinho, que é para ela secar, e a gente vem para tirar o excesso. Essa aqui já passou o tempo, essa primeira. Então eu venho com um pincel de pelo macio, tá? Você pode encostar que ela já não sai mais no seu dedo. E a gente vem tirando o excesso. Você pode estar fazendo com pincel redondo, aí fica a seu critério, tá? O importante é que ela apareça o máximo natural possível.
eu senti que ainda ficou um pouquinho claro esse vermelho aqui. Então eu vou pegar mais uma carga de vermelho e vou estar passando aqui. E de novo a gente coloca para secar. Vamos pegar verde. Começar sempre de baixo para cima. E ela vai ficar desse jeito, meio esverdeada e meio avermelhada, tá bom? Como se ela estivesse querendo ficar uma pimenta madura, tá? Umas certas nuances de verde, deixa eu focar. Umas certas nuances de verde e umas nuances de vermelho, tá bom? E a gente vai reservar. Vamos esperar que ela ali secar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai pegar a nossa pimenta malagueta. O mesmo processo, ela é vermelhinha, também é madura, né? A gente pinta. E depois a gente vai fazer a nuance verde aqui embaixo. Pegar uma outra malagueta. Pinta. E depois a gente vai fazer o cabinho. Vou pegar ela aqui de novo, pra gente preparar o cabinho. Uma carguinha de verde, tira o excesso e a gente vem para baixo. Pode dar pouca coisa de verde ali em cima, para fazer um matizado, ok? A mesma coisa essa daqui. Vocês quiserem, vocês podem estar colocando uma luva, tá? Agora eu vou pegar uma pimenta toda verde. Que é a malagueta quando ela está toda verdinha. Ok? Bom, voltando aqui, vamos limpar aqui o nosso pincel. Lavar ele aqui um pouquinho para tirar o excesso. Estou usando solvente aqui, tá?
um pincel mais seco, tá? Sem o solvente. Tira bem o excesso do solvente aqui. A gente vai tirar o excesso aqui da nossa pimenta. Tirar o excesso de tinta daqui. E a gente vai deixar a nossa pimenta secar por aproximadamente de 6 a 8 horas, tá? Para que a tinta fixe bem, tá? Com auxílio do secante de cobalto, ok? Para a gente poder manusear ela, para a gente estar podendo trabalhar com os arranjos, tá bom? Vamos ver essa daqui, essa malagueta. Tirar o excesso. Matizar ela aqui embaixo um pouquinho. E ela tá bem vermelhinha, tá? Tá molhada ainda por causa da umidade do secante de cobalto e da tinta óleo, mas daqui a 6 a 8 horas já tá seca para toque, para poder montar arranjo, tá bom? Fazer a mesma coisa com essa aqui. A gente vai, conforme a gente vai tirando o excesso, a gente vai subindo aqui e vai matizando ela. O verde com o vermelho. E ela vai ficar assim. Ok? Vamos pegar a verdinha aqui. Um pelinho. Tá bom? Então, a pimenta madura e a pimenta verde, ok? Um detalhe que quase ninguém fala, tá? Eu vejo muito pouca gente falando sobre esse critério. Quando a gente usa pincel para tinta óleo, tá? Tanto quanto quando a peça que a gente vai pintar necessita daquele pelinho, né? Como as suculentas, cactos. A gente precisa de um pincel para tirar um pincel macio para tirar o excesso de tinta. A gente precisa de um pincel chato de cerdas, que é para passar, né, a tinta na peça. E a gente precisa de um pincel redondo, macio, que é para passar o amido de milho. Assim que a gente tirar o excesso, a gente passa o amido de milho e vai tirando o excesso. Se eu fosse vocês, eu escolheria um pincel mais em conta para comprar. Não compra pincel caro de cerdas, nem de pelo, redondo, chato, macio, e nem para o amido de milho, porque a tinta óleo, conforme a gente vai usando o pincel, vai danificando o pincel rápido demais. Conforme a gente usa, vai pintando, ele vai danificando o pincel, tá? Pincel de cerda ele fica todo esgrenhado, tá? O de pelo, ele começa
a perder pelos, já começa a danificar o nosso trabalho. E o outro que está com amido também vai ficar todo encharcado de amido. Por mais que a gente vai, lave ele, tire o excesso, daqui a pouco vai ter uma hora que não vai dar mais para usar aquele pincel. Então eu aconselho vocês terem um estoque, quem for trabalhar com tinta óleo, tem um estoque de pincel, tá? De pelo macio, mas aí vocês compram mais em conta, mais barato, tá? Ou chato ou redondo. Um pincel de cerdas, tá? Também de uma marca mais inferior, mais barata. E um outro pincel redondo, macio, que é para passar o amido de milho, tá? Porque se vocês forem comprar um pincel pelo de Marta, um pincel mais caro, vamos botar assim, vai ser besteira, porque logo vocês vão estar perdendo aquele pincel, tá bom? Então, deixa aqueles pincéis macios, caros, para um outro tipo de trabalho. Quando a gente usar tinta óleo, opta por um pincel mais em conta, tá? Porque a tinta óleo, ela danifica muito o pincel, tá? Tanto o macio de pelo chato, quanto o macio de pelo redondo, quanto o pincel chato, né, de cerdas, quanto o pincel redondo macio, que é para o amido de milho, tá bom? Então essa é a dica que eu dou. Então vamos pegar agora, botar uma toda verde aqui, uma da Malagueta toda verde. Secante de cobalto, para espalhar bem a tinta. É bom a gente dar essa dica, porque tem gente que vai falar assim, mas o Otávio não falou nada sobre esse critério de perder pincel e eu estou perdendo pincel, será que é certo? É isso mesmo, quanto mais você usar, mais pincel você vai perder, tá? Então compra sempre um inferiorzinho, que é para estar podendo pintar, usar tinta óleo, tá? Porque depois de um certo tempo vai danificar aquele pincel todinho. Eu venho aqui com um pouquinho de vermelho, tirar o excesso. E vou fazer um matizado aqui embaixo, só um pouquinho. E um matizado aqui em cima na pontinha dele. Ok? Ao mesmo tempo, a gente vai esperar 2 minutos para secar, para tirar o excesso.